eu acho que se a gente olhar um pouquinho para a história da humanidade, a gente vai poder entender melhor. Vamos voltar lá para o Renascimento, lá no século XIV, XV, XVI, Renascimento. Podemos falar da Itália ou de algum outro. Veja a quantidade de modismos que havia no Renascimento. Algumas coisas ficaram, as outras pereceram. Então, o modismo seria a commodity do comportamento humano, porque ela é bruta, porque ela se esvai, porque ela não sobrevive no tempo. Quando você foge da commodity, é porque você está criando alguma coisa que interessa ao ser humano de uma maneira geral. Então, ela sobrevive. Não importa em que língua, não importa em que momento, ela sobrevive. Estou falando do Renascimento. Né? O que é mais atual do que a obra de um cara que foi lá de Florença, foi chefe de Florença, foi embaixador, chamado Niccolo Machiavelli, o Maquiavel. Extremamente atual. Né? Sim. Porque ele mexeu com as estruturas da sociedade humana, que pode ser na Itália, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Rússia atual e por aí afora. E assim você tem outras pessoas que sabem que o modismo é um happening, é um acontecimento, é uma coisa vazia. Né? Você veja, por exemplo, a questão do linguajar. Quando eu era jovem, eu usava uma quantidade de gírias que eu tenho até vergonha de dizer quais eram. Né? Que hoje simplesmente não passam pelo meu vocabulário, elas se perderam. Eu vi uma quantidade enorme, nós todos vimos, de manifestações artísticas que marcaram e elas estão aí até hoje. Então, olha lá no YouTube. Mas a gente viu muito mais coisa jogada no lixo. Eu dar um exemplo mais recente. Questão, por exemplo, do mundo musical. Você pega o mundo musical contemporâneo, né, dada o desenvolvimento do capitalismo, dado o desenvolvimento do consumismo, dada a necessidade de compra, venda, etc. Você tem uma quantidade de lixo inacreditável. Tem gente boa? Tem. Tem gente que vai sobreviver? Tem. Tem gente que vai passar para a história da música popular brasileira? Tem, mas a maior parte não vai passar. A maior parte é lixo, é o modismo. Tá? Então, isso passa com rapidez, próprio da própria civilização humana. Eu estou citando coisas de 500 anos atrás e atuais, mas elas passam. E isso existe em todas as profissões, inclusive na minha própria profissão de jornalista. Às vezes eu vejo certos modismos, tanto na apresentação pessoal, Ana, parece que um é cópia do outro, Sim. como, por exemplo, no linguajar. Um imita o linguajar do outro. E muitas vezes não sabe porque está imitando, mas é porque está na moda. Se está na moda, não sei quanto tempo dura uma moda, né? Todos e todas que trabalham nessa área repetem, não sabem por que repetem. Eu não estou falando de falta de cultura, eu estou falando apenas de um modismo que muitas vezes dura muito pouco, geralmente ele dura muito pouco, porque o modismo é moído pela inteligência, ele é moído pelo interesse público, ele é moído pelo interesse e a preocupação com a democracia. Eles desaparecem e as coisas centrais continuam avançando. Nós sabemos, você sabe isso tanto quanto eu, que essas coisas são transcendentais. O tempo não as afeta. Elas atravessam séculos e vão atravessar provavelmente muitos outros.